Graça e paz. Graças a Deus, mais uma vez nós estamos aqui. E a gente acha que cada vez vai diminuindo o nervosismo, mas não diminui não. Mas pela misericórdia de Deus a gente vai ouvir da palavra dele nessa noite. E antes de a gente abrir, eu peço que você curve a sua cabeça. A gente vai fazer uma oração um pouco diferente, mas curve a sua cabeça e agora se concentre nesse momento. Esse momento é o momento em que Deus, através da sua palavra, quer falar com cada um de nós. Esqueça os problemas lá fora, esqueça a pizzaria depois do culto. Entregue esse momento a Deus, entregue o seu coração a Deus e que Ele venha falar conosco. Senhor, nós te damos graças, Pai, porque mais uma vez nós iremos ouvir a Tua voz. Não serei eu, Pai, mas eu sei que é Tu falando conosco. Senhor, abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos, Senhor, para que a gente ouça aquilo que nós temos que ouvir. Para que a gente ouça, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um que está aqui nessa noite, Pai. Eu sei que nada é em vão e eu sei que todos que estão aqui foi porque o Senhor trouxe. E nós te glorificamos por isso. Agora, Senhor, nos leve cativo a Ti. É a nossa oração em nome do Teu Filho amado. Amém. Irmãos, deixem aberto em Mateus capítulo 5. A gente já vai ler. E eu gostaria de, nessa noite, falar com os irmãos sobre um pouco da história da igreja. E ao examinarmos toda a história do cristianismo, quando você para pensar e ver e analisar e ler os fatos, a gente, desde os primeiros séculos, vê avivamentos acontecendo na igreja do Senhor. A vida da igreja, você percebe que era uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, mas especialmente, os avivamentos aconteciam através dos irmãos das igrejas, das comunidades, quando estes se colocavam diante de Deus, arrependiam-se dos seus pecados, e pecados cotidianos, pecados que talvez a gente consideraria pecadinhos, e esses avivamentos aconteciam iniciando no coração de cada irmão. Não era algo estrondoso, isso iniciava-se na vida da igreja. E a gente percebe que quando a gente olha para essa história, eles davam muito valor à palavra de Deus. A palavra de Deus, com certeza, ela veio tendo heresias que surgiram, mas sempre a primazia foi de preservar a palavra de Deus. Há quem diria que a gente deveria ler a palavra de Deus somente de joelhos. Isso é muito sério na vida da igreja, porque a gente sabe que a palavra de Deus é o nosso manual, é o nosso guia a ser guiado. É a palavra de Deus falando diretamente conosco. A Bíblia nos fala para nos orientar a nossa vida, o nosso caminhar, tudo o nosso cotidiano, não só no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta. Ler a Bíblia só por a gente ler seria só um êxtase intelectual. E a gente vê na história que quando considerado a Bíblia, a palavra de Deus, levada a sério e vivida de forma que ela deveria ser vivida, a gente vê grandes avivamentos. E onde eu quero chegar com isso? Passagens da Bíblia, todas elas, nos levam a uma mudança de vida, a uma reflexão. Existe ali um contexto, mas existe algo muito especial para nós. Deus está falando conosco. E hoje nós iremos meditar em uma das bem-aventuranças.
Nós vamos ler aqui, é uma porção pequena, e eu orando essa semana passada, que o Léo falou comigo, eu falando, Deus, me guia. E me veio esse versículo, até falei com o pastor Veronca, eu falei, olha, é um versículo só. Acho que eu estou sendo muito ousado. Mas é a palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar em Mateus 5, versículo 4. E eu quero que você deixe aberto aí, a gente já vai ler. E com tudo isso, a história da igreja, nós vimos que muitos irmãos então se arrependeram dos seus pecados e os avivamentos aconteceram. E uma pergunta eu tenho para os irmãos. O que nos faz chorar? O que tem nos feito chorar? Nós vivemos em um século onde a mídia, tudo em que nos rodeia, tem nos colocado aquela ideia de não sofra, você é capaz, não chore, erga a cabeça, você pode, e a gente é fomentado todos os dias por pensamentos assim. Choramos por causa do luto, choramos por saudades, choramos por solidão, choramos pela dor física, nós choramos por tantas coisas, depressão, choramos por amor, choramos por um amor não correspondido, nós choramos por tantas outras causas em que nos levam às lágrimas. Isso, de fato, não é desconsiderado diante de Deus, o nosso sofrer, porque isso é fruto de somente uma coisa, o pecado. E o pecado também nos faz chorar por coisas irrelevantes. Nós choramos porque batemos o carro, choramos às vezes porque perdemos o celular, choramos às vezes de ira, choramos às vezes porque algo como a gente queria que acontecesse não aconteceu. De fato, nós vivemos num mundo que, por mais que a mídia tente nos colocar uma falsa felicidade, o mundo está em lágrimas. E nós vamos ler então agora uma porção do Sermão do Monte, onde Jesus, vendo as multidões, depois de operar milagres na Galileia, ele sobe ao monte e começa a ensinar, dizendo aos seus discípulos, e nós vamos ler apenas o versículo 4. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Podemos afirmar sem nenhuma dúvida que essa bem-aventurança é um paradoxo. Né? Felizes são os infelizes. Na palavra original, pantones, ela quer dizer, e aqui o autor Mateus usa, a palavra mais forte para choro no Novo Testamento. É um choro de luto, é um choro de morte, é um choro que dói. Em todas as outras palavras que a gente vai ver, que não fala nesse sentido, a gente tem outra palavra para dizer lágrimas, choros. Mas aqui, Cristo tem algo em especial para nos ensinar e ensinar aqueles discípulos através desse versículo. É desse choro que o texto vai dizer, um choro que dói, um choro que não passa desapercebido. Mas é verdade que nem todos que choram são felizes, e nem todos que são felizes choram. Cristo de maneira nenhuma está aqui, né, ele fazendo apologia ao choro. Ele está falando de um tipo de choro. E também está falando de um tipo de consolação. E que choro que é esse? E eu quero passar aqui com os irmãos, primeiro, o que não é esse choro. Primeiramente, o que não é esse choro? Aqui Jesus não está falando de um choro carnal.
Ele não está falando daquele choro em que nós somos acometidos quando algo não vai bem, quando alguma coisa do meu interesse não dá certo. Aqui Cristo não está falando de um choro com medo da consequência do meu pecado. Cristo não está falando aquele medo que a gente tem quando a gente faz algo de errado e a gente sabe que a gente vai ser punido por aquilo. Cristo não está falando disso. A gente tem um exemplo de um choro assim quando a gente vê a história de Judas. Judas, ele até talvez tenha chorado e ele devolveu as 30 moedas, devolveu. Judas tentou defender ao mestre em que ele tinha traído, defendeu. Ele se arrependeu, mas ele estava muito mais arrependido, com o medo da consequência do pecado, do que um choro verdadeiro. E a gente já vai ver o que é esse choro verdadeiro. Sabe aquele choro que quando o ladrão é pego roubando, ele não chorou porque estava arrependido. Ele chora porque ele foi pego. Muitas das vezes a gente não chora porque nós estamos de fato arrependidos. Nós temos medo da consequência. Aqui Jesus não estava falando desse choro carnal, desse choro teatral. Aqui Jesus estava falando de um choro que eleva os nossos corações e nos coloca ao pé da cruz. Ele não estava falando daquele choro, porque ele até mais à frente, no capítulo 7, ele vai falar dos fariseus que mudavam o seu semblante para parecer tristes e mais, talvez mais santos, e que mostrar que jejuavam. Não. Então, o que esse choro significa? E é com muito temor e tremor diante da palavra de Deus em que nós temos que ler essa porção. E entender que Cristo aqui somente estava querendo dizer que felizes são aqueles que choram, bem-aventurados que choram. E era um choro que emana arrependimento verdadeiro. Um choro pelo nosso pecado. A gente chora por tanta coisa que às vezes isso passa desapercebido no nosso dia a dia. Sabe, aquela semana corrida onde não deu tempo para nada. Quanto mais para contar os nossos pecados diante de Deus. E nós vivemos em uma geração que nos influencia a fazer isso, porque hoje nada não é tão sério assim. Nada tem a ver, nada é tão pesado assim. Não, esse pecado eu já estou acostumado. Nós vamos criando um automecanismo e um autoconvencimento que aquilo não está fazendo mal nenhum para nós. Só que Cristo está falando, bem-aventurados que choram. Nós praticamos o pecado e a dor, a consciência já não nos acusa mais. Na correria da semana nós corremos e isso tem passado desapercebido. E eu falo por mim. Nós paramos para ver tantos tipos de choro na nossa vida. E nós esquecemos de nos colocar diante de Deus e falar a Ele os nossos pecados e não somente ter medo de não ser abençoado porque você pecou, mas porque nós pecamos somente contra Deus e nós ofendemos a glória de Deus. E com isso nós passamos a semana correndo, nós passamos a semana sem tempo para nada.
sem tempo até mesmo com a família, com os amigos, quanto mais para nos colocar diante da cruz e confessar os nossos pecados e chorar pelos nossos pecados. Sabe, isso tem que ser uma verdade, nós temos que analisar e ver em que Cristo pede isso de nós e Ele está aconselhando aqui os discípulos, não para que eles se tornem cristãos. Aqui Ele está dando essas bem-aventuranças, Ele está ensinando porque eles já eram cristãos. Isso faz parte, isso deveria fazer parte da vida dos discípulos, e isso deve fazer parte da nossa vida. O choro contínuo pelo pecado, o choro contínuo por aquilo em que nós já não consideramos mais pecados. E é por isso que nós fazemos aqui a oração silenciosa. A gente não faz aqui a oração silenciosa somente por um rito, mas porque nós devemos nos colocar diante de Deus como igreja e enxergarmos os nossos pecados. Sabe, lá em Salmos 119, verso 136, quando o salmista escreve, ele vai falar assim: rio de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Sabe, aqui o salmista fala tanto dos seus pecados, quanto dos pecados que aconteciam naquela época, estavam acontecendo. E hoje, sequer dos nossos pecados nós temos nos atentado. Quanto mais do que está acontecendo no mundo, nós estamos de uma maneira anestesiados para tudo o que está acontecendo. E é exatamente nesse ponto em que nós vemos na história da igreja, em que avivamentos aconteciam, quando a igreja percebia os seus pecados e os pecados que estavam acontecendo no mundo. Sabe, a gente precisa entender em que o pecado ofende a Deus. O pecado não ofende a constituição da igreja presbiteriana do Jardim Aristocrata. O pecado não ofende ao pastor Léo, ao pastor Alverânio. Nós pecamos contra Deus. É o que o salmista vai dizer. Nós pecamos contra Deus e somente contra Deus. Quando o profeta Natan vem e confronta Davi, ele não vai falar que pecou contra o esposo, mas ele vai falar: eu pequei contra o Senhor e somente contra o Senhor. Nós devemos chorar pelos nossos pecados, porque o nosso pecado é um ato de consuma ingratidão a Deus. É um ato de consuma e gratidão ao envio do seu Filho na cruz. Nós não pecamos aqui contra regras, nós não pecamos aqui contra uma listinha do que pode e o que não pode. Nós pecamos por ingratidão a Deus. E o pecado contra o amor de Deus é um dos piores dos pecados. Nós somos seres alcançados pela graça de Deus e nós temos que lembrar isso todos os dias, e mesmo assim, com Deus presente, o Espírito Santo presente na nossa vida, nós pecamos contra Ele. Sabe, nós pecamos com alguém que habita dentro de nós. E a gente sempre peca achando que nós não temos plateia, e eu acho que eu já disse isso aqui. Quando nós pecamos em oculto, nós temos Deus como plateia. Só que isso não tem feito mais nós chorarmos na presença de Deus, não temos chorado mais pelos nossos pecados. Nós não temos, porque a correria é tanta. Mal tempo dá de a gente sentar com os amigos. Esses tempos
Eu e o pastor Verão que estava conversando, nós estávamos tentando marcar uma sopa. Ele falou, rapaz, eu fico preocupado quando a gente tenta marcar alguma coisinha e não acha tempo. Sabe, será que no meio disso tudo, dessa correria toda, nós temos dedicado a um tempo de oração, entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e nos colocarmos diante de Deus e mostrar a Ele quem nós realmente somos? Porque nós bradeamos com uma falsa alegria, muitas das vezes, em que nós não deveríamos estar. O nosso pecado ofende somente a Deus. O nosso pecado nos priva da intimidade com Deus. E é só na presença de Deus, confessando os nossos pecados, em que nós temos a plenitude de alegria. É só na presença de Deus, chorando aos pés dele, que nós somos consolados. É somente na presença de Deus em que, quando nós nos colocamos, sabe, Ele pode nos perdoar. Sem nos colocarmos na presença de Deus, meus irmãos, é apenas uma falsa alegria. Se nós virmos aqui somente no domingo e no momento de contrição, nós apenas cumprirmos um ritual, uma liturgia do culto. Sabe, é por isso que as igrejas que nós vemos durante toda a história mudavam a sua cultura, mudavam a sua educação, mudavam a sua forma de governo, mudavam toda a estrutura onde os crentes estavam. E não começava, então, de grandes movimentos, começava apenas de crentes arrependidos diante do Senhor e se colocando a Deus os seus pecados. Obrigado, Cauã. E a promessa de Jesus é o que mais nos deveria fazer chorar, porque a gente chora. A gente chora no Facebook, a gente chora no Instagram, a gente chora para os amigos e a gente não tem chorado para a pessoa certa. Sabe, é exatamente isso que Cristo está querendo dizer. Bem-aventurados os que choram, os que vêm a mim e choram, os que se colocam diante do Pai choram. Esses serão consolados. Toda a nossa felicidade não está e não deve estar em circunstâncias materiais, não deve estar na plenitude de nós termos dinheiro, mas deve estar na plenitude de Deus, de estar diante de Deus todos os dias, confessando os nossos erros, confessando os nossos pecados. Sabe, esse paradoxo que a gente lê aqui, bem-aventurados que choram. Cristo está dizendo, você vai ser feliz, mas você precisa chorar. E nesse choro é onde nós encontraremos consolo. Sabe, a gente luta tanto, a gente caminha tanto e a gente erra tanto por não chorar para Deus diante dos nossos pecados. Nós devemos passar a considerar esse texto e os demais textos em que o pecado tem nos afastado do relacionamento com Deus. E o homem que realmente chora pelos seus pecados, ele é consolado. E a partir do momento em que ele é consolado pelo Senhor, pelo perdão dos seus pecados, Deus está prometendo aqui um consolo momentâneo, mas não somente isso. Deus está prometendo um consolo eterno. Que aí é onde tudo aquilo que eu comecei a falando no início, que o amor nos faz chorar, a saudade nos faz chorar, a dor física nos faz chorar. Tudo isso
no consolo eterno. Nós vamos ler lá em Apocalipse 21, 4, que Ele enxugará toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Sabe, quando nós colocamos nossa vida diante de Deus e nós passamos a parar de fingir para Deus que nós estamos bem, quando nós passamos a tirar esse automecanismo em que nós criamos para dizer que aquilo outro não é pecado, sabe, aquele pecadinho de estimação em que nós mantemos em nossa vida, quando nós confessamos a Deus, tudo isso é recebido com consolo do próprio Espírito Santo, aquele que Ele nos enviou. E embora nós gemendo pelos nossos pecados, nós conseguimos enxergar uma esperança, um horizonte, que é isso que nos difere do mundo. Porque o mundo de fato está chorando, mas eles não têm esperança nenhuma. Nós estamos chorando e nós temos Cristo como nosso Consolador. E não só nessa vida, na eternidade. E é isso que o mundo não entende, e eles olham para nós e talvez nos taxam como loucos. Diante de choro nós encontramos esse horizonte de esperança que é Cristo. Sabe, se desfazer das alegrias carnais e se desfazer dos pecados. Nós deveríamos olhar para a Escritura e chorar mais. Ao falar de Cristo, chorar mais. Viver aquilo em que nós temos lido e aprendido. O apóstolo João vai dizer: digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. João 16 e 20. Sabe, o choro que nós devemos ter diante de Cristo e que Ele nos ensina aqui no Sermão do Monte e ensinava os discípulos, não era um choro de interesses pessoais. E era um choro de profunda tristeza, como diz a palavra no original, de nos colocarmos em oração e arrependimento. Sabe, de ter a certeza da realidade em que Cristo está nos consolando. Não nos deixemos não acreditar mais, porque quando nós pecamos, nós estamos desacreditando do consolo. Nós estamos desacreditando em que Cristo está ali, que o Espírito Santo habita em nós. Nós estamos desmerecendo a graça de Deus. Sabe, e nossa alegria em ter os nossos pecados perdoados diante de Deus é o que nos fará uma igreja mais forte. Fará a nós de uma igreja mais essencial para nós, corpos de Cristo. Quando nós colocarmos nossos pecados diante da cruz de Cristo, e somente diante da cruz, nós nos tornaremos mais fortes. Nós nos tornaremos cristãos consolados e não mais afastados do Espírito Santo, porque nós estaremos em relacionamento com Ele, deixando de ter as nossas falsas impressões e colocando diante dele um eu verdadeiro, um eu que só sabe pecar e que sabe barganhar muito bem nos cultos ou aonde quer que a gente diga que nós somos cristãos. Na verdade, Cristo está falando, através da sua palavra,
que nós vamos ser felizes. E nós não devemos ter medo dessa palavra, porque muitas das vezes a gente pensa em felicidade e a gente acha que é o cumprimento do nosso desejo, do nosso próprio eu. Mas nós seremos felizes no consolo de Deus, no consolo de Cristo Jesus, no consolo do Espírito Santo que nos tem guiado todos os dias. É assim aquele que chora, consolado. Consolado por Jesus Cristo, consolado e perdoado por Jesus Cristo. E é Ele quem nos galardoará quando tudo isso aqui acabar. E é nele que nós temos essa esperança, é nele que nós temos essa certeza em que nós somos consolados por Ele. Eu gostaria que você baixasse sua cabeça agora, fechasse seus olhos e se desfizesse de toda falsidade que nós aplicamos em nossas vidas. E conversasse com Deus. E eu sei que nós já fizemos isso, mas mais uma vez, colocando o nosso desejo de ser pessoas sinceras diante dele, diante da cruz, porque nós sabemos e nós acreditamos que a palavra dele é real. E nos diz que felizes aqueles que choram, e choram para serem consolados. Senhor, nós nos rendemos, Senhor, à Tua palavra. Nos rendemos, Senhor, à Tua soberania e à Tua misericórdia. Senhor, nós sabemos muito bem disfarçar, Senhor, e achar que estamos disfarçando. Tenha misericórdia de nós, Pai. Diante dos nossos pecados, Senhor, não deixa que nós automaquinamos, Senhor, uma falsa alegria, uma falsa sensação, Senhor, de estarmos certos, porque nós não estamos. Nós estamos pecando somente contra a Tua glória, o Teu amor, Senhor, nós estamos ofendendo a Ti. Senhor, e quando nós ofendemos alguém que nós amamos, nós já nos entristecemos. Mas não tem sido assim, Senhor, muitas das vezes contigo. Nós queremos clamar misericórdia, Senhor, como igreja. Nós queremos clamar misericórdia, Senhor, que todo erro seja apagado de nossa vida. Que todo o pecado de estimação, Senhor, seja arrancado pelo Teu Espírito Santo. Para que nós possamos ser santos diante de Ti, Senhor. Pelo sacrifício do Teu Filho amado, nós sermos gratos. Senhor, nos ajude ao decorrer dessa semana. Nos ajude, Senhor, ao decorrer desses dias, Pai, que não têm sido fáceis para nós, que tanto choro tem escorrido de nossos rostos. Mas nós sabemos que o chorar diante de Ti, Pai, nós temos a consolação imediata e eterna. Em nome do Teu Filho, Deus, que nós oramos. E pedimos a consolação e o arrependimento do Teu Espírito Santo para nossas vidas, em nossos corações, quebrando, Senhor, todo o coração, quebrando, Senhor, toda a dureza que existe em nós. Em nome de Jesus, que oramos e pedimos. Amém. Amém.